Então, depois de falar um pouquinho sobre os tipos de programas, agora vamos falar dos formatos que são mais comuns nas rádios. Existem os programas curtos, que eles são de no máximo 3 minutos, e eles são normalmente espalhados no meio da programação, como Momento do Esporte, Dica do Consumidor, Dica de Culinário, alguma coisa assim. Tem também os programas ao vivo, onde tem o cuidado de o que está sendo falado está sendo transmitido para o público. Isso pode acontecer de dentro de um estúdio, ou então pode acontecer de uma externa. Essa parte do ao vivo precisa de muito cuidado, porque, como eu falei, o que a gente falar vai ser logo passado para o ouvinte. Então, qualquer erro, no momento que errar, vai estar passando para o ouvinte. E tem que ter sangue frio. Não adianta entrar em desespero. Tem que corrigir o erro, depende daí de cada emissora, como fala para o repórter fazer, ou pede perdão e repete a informação, ou repete a informação sem falar nada, mas tem que trazer a informação novamente para o ouvinte para que ele possa entender a coisa certa, para ele não ficar com dúvidas sobre aquilo que ele ouviu. Existem os programas gravados, onde podem ser gravados entrevistas com pessoas que não podem estar ao vivo no programa, e também é sempre bom deixar alguma coisa como matéria de gaveta, né? A gente nunca sabe quando o locutor vai ficar doente ou não vai poder, não tá com a voz tão boa para falar muito. Então sempre deixar alguma coisa guardadinha. Programas com participações, pode ser a participação da plateia, pode ser a participação de ouvintes, pode ser a participação de entrevistas. O que tem que acontecer? Quando tem a plateia, tem que explicar para o pessoal o que vai acontecer e pedir para que nos momentos certos eles não façam muito barulho, para não atrapalhar o locutor. A mesma coisa acontece quando tem ouvintes no estúdio, tem que pedir para eles terem um pouquinho de atenção para não atrapalhar o que sai no ar, para não ficar barulho de risada ou alguma coisa do tipo. Dá também para colocar os ouvintes no ar, que é uma maneira de interação bem legal, mas ao mesmo tempo é perigosa. Por quê? Porque o nosso entrevistado ou a plateia, a gente já conversou antes, pediu para eles tomarem cuidado com o barulho. O ouvinte que ligou, não. A gente não sabe se ele vai falar alguma coisa séria, se ele vai fazer alguma piada, se ele vai falar algum palavrão. Então tem que ter toda a atenção voltada para o ouvinte nesse momento. O público-alvo de uma emissora é o que normalmente dá as coordenadas para como as coisas vão acontecer. A rádio precisa conhecer o público dela para saber o que esse público está esperando. Então, se a rádio quer manter o mesmo público que ela tem, ela vai continuar com o mesmo tipo de programa, fazendo algumas melhorias. Ela quer mudar o público-alvo, então ela vai mudar a programação. O grande erro de algumas rádios é mudar essa programação 100% do dia para a noite, o que não vai funcionar. Primeiro, por quê? Porque o público que estava acostumado a ouvir aquela rádio vai parar. Se a rádio mudou drasticamente, não faz mais meu estilo, eu vou mudar de emissora. E o segundo, o novo público demora um tempo para conhecer a rádio e para se tornar fiel a ela. E enquanto isso, os patrocinadores, a rádio mudou o perfil? Não me interesso mais, vão cair fora. E a audiência como tá? Não tá tão boa, os patrocinadores que sobraram não vão mais continuar apoiando. O público-alvo ele pode ser definido por classes sociais, A, B, C, D ou E, e também por idade. Qual a idade das pessoas que mais escutam a rádio. Tem rádios também que só tocam um estilo de música, sertanejo universitário, ou então MPB, e ainda tem as rádios que trazem só notícias. Essas têm um público-alvo bem específico. Antigamente a gente brincava que ele tem uma voz de locutor. Por quê? Porque ele tinha uma voz bem grave. Agora isso não é mais uma obrigação. A pessoa tem que ter uma voz que seja para fora, que dê para entender o que a pessoa fala, que ela tenha uma dicção boa e também que ela consiga articular bem as palavras, saiba pronunciar corretamente tanto as palavras na língua portuguesa como as palavras estrangeiras. Tem uma diferença agora entre locutor, apresentador e âncora.
O locutor é aquele que lê notícias, recados e anúncios. E também ele anuncia e desanuncia a música. O apresentador, além de tudo isso que o locutor faz, ele apresenta convidados, interage com as pessoas e interage ao vivo com os ouvintes pelo telefone. O âncora, além de tudo isso que o apresentador faz, ainda emite a opinião dele naquilo que está sendo conversado, naquilo que está sendo trazido para o ouvinte. Outra dica bem importante é evitar os vícios de linguagem. Por exemplo, estamos aí começando com chave de ouro. Não. É batido, as pessoas usam demais essa frase. Não vale a pena. É melhor às vezes falar pouca coisa do que tentar inventar, falar coisas demais e usar esse tipo de colocação. O locutor, apresentador ou âncora, ele deve ser imparcial. Por quê? Digamos que eu sou torcedora do Grêmio, isso é verdade, mas que eu seja uma torcedora daquelas que não aceito de maneira nenhuma o torcedor de outro time, ou então eu não consigo aceitar. E eu descubro que o meu locutor preferido, que faz aquele programa da tarde que eu adoro, é colorado. O que vai acontecer? Eu vou parar de ouvir. Pode parecer bobagem, mas isso acontece muitas vezes, não só com time. Religião, partido político, tem também organização ideológica. Evite de dar essas informações, evite de fazer com que o ouvinte saiba disso, porque não é necessário também. Tem que se manter sempre da maneira mais imparcial possível. Cada rádio, dependendo do seu tamanho, varia o número de produtores que precisa, como a gente falou no começo do vídeo. Tem rádios que precisam de muitos produtores, tem rádios que utilizam um produtor para fazer tudo. Quando for utilizar mais de um produtor, tem que ter as tarefas bem definidas para saber o que cada produtor vai fazer. Porque se por acaso o que deveria ser feito não foi, a culpa é de quem? Se as tarefas não estiverem bem definidas, ninguém vai saber quem deveria ter feito o quê. O produtor também auxilia na criação dos nomes dos programas e dos quadros, que devem ser muito criativos e logo de cara mostrar o que o programa se propõe. Se é um programa, por exemplo, de música sertaneja, tem que ter alguma coisa que diga isso. Pode ser a palavra viola, pode ser raízes, alguma coisa que o ouvinte, no momento que escuta, já consiga imaginar o que aquele programa está trazendo. Na produção de uma rádio, o produtor também ele auxilia na escolha das pautas, ou seja, ele dá dicas, ele dá temas, né, que podem ser escolhidos para serem usados durante o dia. Ele tem um conhecimento bem grande para saber quais são esses temas que os ouvintes têm interesse e que também não são temas que já estejam ultrapassados, que todas as mídias já tenham falado, porque daí os ouvintes também não vão ter tanto interesse assim. Também existem as vinhetas e as chamadas de uma rádio, e é isso que dá a cara para uma emissora. São as vinhetas que mostram qual o público também que elas querem atingir. A gente pode pegar o exemplo da Rádio Atlântida, que tem vinhetas bem jovens, tem vinhetas engraçadas, que já mostra qual o estilo e qual o público-alvo deles. O sonoplasta e o locutor eles devem ter uma cumplicidade bem forte. Por quê? Porque o sonoplasta está cuidando da técnica, qualquer problema que der com o locutor, por exemplo, ele esqueceu alguma frase ou então deu algum problema com alguma entrevista, o locutor e o pessoal da parte técnica, os sonoplastas, devem se entender só com um olhar, para não precisar perder tempo e para que o programa que chegue para as pessoas seja de bastante qualidade. O estúdio também ele precisa estar em ordem para que as pessoas possam trabalhar. Ele tem que estar limpo, organizado, tem que conferir sempre se as espuminhas dos microfones, se elas estão em dia, se os volumes, se os botões de volume estão funcionando, para que possa chegar um produto de qualidade na casa de todos os ouvintes. Tudo que vai ao ar antes é preparado e o produtor faz um checklist de tudo que é necessário no estúdio para ver se está certinho. Equipamento, entrevistados, se a água para os entrevistados está no lugar certo. Então essa é uma forma de evitar que aconteçam mais imprevistos ainda do que normalmente acontece, porque o rádio normalmente é feito ao vivo. Então uma forma de evitar que
que contratempos aconteçam. Os patrocínios, então, são na verdade o que mantém a rádio, né? E eles podem ser de diversas formas. Um programa pode ter diversos patrocínios, que vão ser divulgados durante a programação, ou então apenas um, que é quem vai arcar com todas as despesas. Também existem patrocínios que são em forma de permuta. O que é a permuta? Por exemplo, aqui em Candelária tem uma rádio em que os funcionários estudam na Uninter. Eles não pagam para estudar na Uninter e fazem a divulgação para essa empresa. Então é uma troca de serviços. É um serviço em que a rádio oferece como troca por isso a divulgação da empresa. Na pós-produção, em uma rádio, são feitas as gravações, né, o armazenamento das mídias que são necessários. Também, se aconteceu de algum entrevistado, por exemplo, pedir a gravação da entrevista, tem que ser feito em DVD, em CD. Normalmente não se faz isso porque é um trabalho a mais, né, na pós-produção. Tem também a devolução de equipamentos que foram pedidos emprestado, prestação de contas, relatórios, para que não fique dúvida nenhuma sobre o rádio e sobre o andamento. O capítulo final, então, é o capítulo de perspectivas, né, em que a autora fala sobre o que é esperado para a rádio daqui para frente. Então, ela fala sobre as rádios na internet, onde a grande parte das rádios que tem hoje, que elas transmitem no dial, né, do rádio, também elas já estão na internet, onde as pessoas podem ouvir em diversas partes do mundo. Eu posso ouvir rádio de São Paulo, posso ouvir rádio dos Estados Unidos aqui na minha casa, justamente por conta delas estarem na internet. E também por isso, as rádios fazem o seguinte: acontece alguma coisa, o repórter vai para a rua, ele traz as informações para o rádio e nesse momento já tem alguém que vai lá, digita e já posta no site da rádio. Existe também o rádio digital, que ele já está há 10 anos, né, sendo testado no Brasil. E eu trouxe uma reportagem para vocês. Eu vou colocar um pouquinho embaixo também do vídeo, eu vou colocar o link dela completa para entender um pouquinho mais sobre o rádio digital e como está o andamento dele no Brasil. Então tá, gente, obrigada, era isso por hoje. Espero que tenham gostado. Valeu! Mas quais são os benefícios dessa nova tecnologia? A primeira diferença é a qualidade. Saindo do analógico para o digital, o som da rádio AM vai parecer de FM e o da FM vai ter qualidade de CD. Outra mudança, o rádio vai poder ter uma tela para receber textos e imagens. Assim vai ser possível ter informações sobre o clima, o trânsito e até ver mapas pelo aparelho sonoro. Uma das vantagens desse digital total é que eu posso subdividir em até 4 subcanais. Então eu teria a possibilidade de uma situação, por exemplo, como a enchente em São Paulo, eu consigo manter uma programação nacional em rede com uma boa qualidade e digo ao ouvinte, no subcanal X você tem uma cobertura específica só para a sua região por conta da enchente e assim sucessivamente. A Noruega será o primeiro país do mundo a acabar definitivamente com o rádio analógico. A partir de janeiro de 2017, o país nórdico passará a transmitir somente em formato digital. Nada mais de AM nem de FM. Aqui no Brasil, a história é outra. Estamos alguns passos atrás. A discussão sobre rádio digital existe, mas o movimento principal por aqui ainda é de migração do AM para o FM. Ou seja, no Brasil, o rádio ainda vive no mundo analógico. Testes com transmissão digital no Brasil ainda mostraram que a cobertura das antenas digitais tem uma limitação física maior do que as analógicas. Assim, não seria possível atingir a mesma cobertura da transmissão analógica com o mesmo número de antenas, o que significa mais dinheiro.